Tem gente que entende de empresa, de gente e de vida. O convidado de hoje já ouviu muitas histórias de virada e também já viveu as dele. Nesse papo a gente fala sobre empreendedorismo e sobre o que realmente importa nessa caminhada. Solta a vinheta! O convidado de hoje é um profissional que une trajetória empresarial, sensibilidade e propósito em tudo o que faz. Filho do jornalista Valdir Carleto, iniciou sua carreira no jornal Olho Vivo, criado pelo pai em Guarulhos. Seguiu trilhando seu caminho como comunicador no Diário de Guarulhos, Olhão.com, Clique Guarulhos e nas revistas tocadas pelo pai. Continuou a trajetória como empreendedor, publicitário e editor em projetos realizados também em São Paulo e em Recife. Foi dono de agência, diretor da Associação Comercial e nos últimos 10 anos já atendeu mais de 100 empresas como consultor especializado em comportamento humano. Criador do projeto Poder Empreendedor, onde ouviu dezenas de histórias de empresários e suas viradas nos negócios, ele também conduz o treinamento imersivo Jornada Empreendedorismo com Alma, que convida os participantes a mergulharem no autoconhecimento para evoluir na vida pessoal e profissional. Mais do que estratégias, ele entrega escuta, visão sistêmica e conteúdo, ajudando pessoas e organizações a construírem histórias sólidas. O sempre comunicador Fábio Carleto é o convidado de hoje no LupaCast. Salve, salve, minha gente amiga, sejam todos bem-vindos ao LupaCast, a mais um episódio do LupaCast, o podcast onde a gente vai comunicar com quem comunica. Antes da gente começar o nosso papo aqui com o Fábio, eu queria pedir para você se inscrever no canal da Lupacom no YouTube e no Spotify, acionar o sininho de notificações para ficar sabendo sempre que tiver um novo vídeo, um novo episódio. Dá um like no vídeo, comente, compartilhe com seus amigos, mande sugestões de pauta, a sua opinião é sempre muito importante para todos nós. E se você ainda não segue as redes sociais da Lupacom, faça isso agora mesmo. As contas são essas que estão aparecendo na sua tela, tá ok? Fábio, obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Imagina, eu jamais recusaria um convite como esse. Aliás, não sei se eu forcei a barra pra caramba pra você me convidar, né? Imagina. Desde quando você fala desse projeto, sempre me encheu os olhos, né? E o coração também. E fico muito feliz de ver ele materializado, bonito pra caramba, o cenário, né? Todo o enxoval aqui. E tá bonito até na técnica, né? O Rafael ali do outro lado, né? Então, fico muito feliz do projeto estar acontecendo, né? Acho que você tem... Obrigado. Tem tudo a ver com você isso aqui, né? Então, que legal. Vida longa ao LupaCast. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Realmente você sempre foi um incentivador disso começar de uma vez. Legal. Muito legal. Fábio, eu queria começar falando sobre o início da tua trajetória profissional. Você cresceu, né, nas redações tocadas pelo seu pai, nosso amigo, nosso colega de profissão e meu amigo Valdir Carleto, uma referência na minha profissão. O que essa tua vivência dentro da redação forjou em você na sua maneira de se comunicar? Bom, antes de tudo, eu preciso até fazer um ajuste na fala, porque todo mundo pensa que eu comecei no Olho Vivo. Mas a verdade é que eu fui concorrente do meu pai antes de ser sócio dele. Então, eu trabalhei com ele quando isso era... é uma novidade pra mim. Então, eu trabalhei com ele quando eu era moleque, assim, de office boy, aquelas coisas, né? Enfim, mas eu muito mais enchi o saco lá, ficava em cima dos caras. O Renato Ranazzi é um cara que eu encontro quase todo dia na missa, né? Quando eu venho aqui no centro de Guarulhos, sempre encontro ele. Foi um mestre pra mim, esse cara. Um grande nome da comunicação visual da cidade e do jornalismo, da comunicação como um todo. E eu ficava em cima, tentando entender como é que ele fazia as coisas, ele me ensinava com muita paciência. Então, para mim, foi uma escola muito importante o jornal antes mesmo de eu trabalhar, né? Eu costumo brincar que a máquina de escrever era a cantiga de ninar para mim, né? Porque meu pai e minha mãe trabalhavam muito ao longo do dia e de noite faziam aquela dupla jornada para botar o jornal na rua, enfim. Então, sempre essa vida notiva começou desde quando eu era moleque lá. Porque seu pai, ele fazia o jornal nas horas vagas dele. Nas horas, exatamente, porque ele era funcionário do Banco do Brasil, né? Meu pai é um dos caras que eu conheço que, assim, mais trabalhadores. E isso também tem muito a ver com o meu jeito de ser meu workaholic, porque foi o exemplo que eu tive em casa, né? Fora de ser um cara super correto, enfim, tudo isso que todo mundo já sabe. Mas a verdade verdadeira é que logo depois, então, muito jovem ainda, eu trabalhava como DTP, que chamava antes, que era Desktop Publisher, que hoje é o designer, né? Então eu montava coisas, moleque ainda eu fiz o informativo da Padaria Versalhes, do Ângulo Guarulhos, fazia uns logotipos, algumas coisas assim. E aí eu comecei efetivamente a minha carreira na Associação Comercial de Guarulhos.
Nossa, pra mim isso tinha sido bem depois. Não foi o Luiz Roberto que me abriu a primeira porta de todas, né? Cheguei lá na entrevista. Luiz Roberto Mesquita. Luiz Roberto Mesquita, né? Meu padrinho, né? O cara... Ex-presidente da CE. Sou suspeitíssimo, né? Na época chamava SIG. Uhum. Sou suspeito para falar do Luiz Roberto, porque é um cara espetacular em diversos sentidos. E me abriu essa oportunidade porque ele viu ali um jovem com vontade de aprender, basicamente, né? E eu cheguei lá para uma entrevista com uma camisa do Mickey, né? Achando que eu tava... Camisa mesmo, mas com um monte de Mickey bordado, né? Achando que eu tava formal com a camisa, mas ela era do Mickey, né? Então, enfim. E eles... Cheguei fazendo uma pedida de salário alta pra caramba e tal, porque eu ganhava um bom dinheiro já. Eu era moleque, mas ganhava um bom dinheiro. E aí eles me fizeram uma proposta, que na época era menos do que eu queria, mas algo em mim dizia que eu devia amarrar meu burro ali, sabe? E todas as portas que se abriram pra mim foram por causa da associação comercial. Eu devo muito à associação comercial. Aprendi lá a fazer evento, aprendi lá o marketing institucional, né? Então, devo muito à associação comercial. A Luciana Bezerra, que trabalhou comigo lá e foi uma grande parceira que eu aprendi muito. Ela também aprendeu muito comigo no treino da paciência, né? Que eu dava um trabalho que era monumental. E quando eu saio da associação comercial, eu abro a Play Propaganda, que foi uma agência de propaganda importante. Meu pai era meu sócio, a gente tinha sócios investidores também. Nós cometemos um erro muito importante em termos de estruturação. A gente começou com a agência grande demais. Ela durou algum tempo, mas em seguida ela ficou inviável. Eu me torno concorrente do meu pai, porque junto com o Luciano a gente abre o Jornal do Farol. O Luciano Maciel. Luciano Maciel, né? Que é o barão da mídia de Guarulhos, né? A gente costuma brincar, Um abraço, Luciano. Grande Luciano. E um cara que tinha sido funcionário no Olho Vivo. Fez projetos para um monte de gente e tal, e depois ele foi funcionário do Olho Vivo depois de ter sido sócio de jornal, que ele já tinha tido Planeta Express ou Carro Express, qualquer coisa como isso, não me lembro bem. Tinha fundado já o Guarulhos Web, e aí depois ele, numa fase de baixa, ele veio trabalhar com a gente, e logo em seguida foi trabalhar comigo na agência e me convidou para fazer o Jornal do Farol, que era um projeto dele. Fomos sócios, né? Desfizemos a sociedade um pouco mais pra frente, ruidosamente, a gente brigou e tal, né? Fiquei um tempão sem falar com o Luciano. E só depois de eu sair do Jornal do Farol é que eu fui trabalhar no Olho Vivo. E fui porque tinha um gerente lá, que eu tinha indicado pro meu pai, que era o João Cordeiro, que tinha sido meu gerente na associação comercial. E o João falou, tá errado isso, você tá trabalhando fora, longe de nós, né? Pô, você tem que vir aqui ajudar a empresa da sua família. E eu falava, não, João, eu acho que não dá, porque, pô, eu e meu pai é complicado, não quero estragar a relação, ele tem um temperamento forte, eu também, né? Enfim, a empresa é dele, então... E apesar da relação de pai e filho, são pessoas diferentes, né? Exatamente. Então, falei, pô, acho que não e tal. Ele falou, mas você não vai trabalhar com seu pai, você vai trabalhar comigo. E me apresentou um projeto de expansão, né, na época. E eu falei, tá bom, então eu vou. Eu entrei no jornal como funcionário. Eu ainda recebi umas parcelas da venda do Jornal do Farol, que eu tinha vendido pro Luciano. E aí a gente fundou o Vitrine. Depois a revista Guarulhos tinha sido antes, porque ela era eu, meu pai e o Luciano. Pela Play. Pelo Jornal do Farol ainda. Ah, tá. Logo depois do Jornal do Farol, eu tinha muita vontade de fazer uma revista e os dois toparam. Nós chamamos meu pai para ser dono do Farol também, ele não quis. Ele falou, não me afeiçoou, né? Eu acho que tem que ter uma linha editorial mais pulsante e tal. O projeto era mais comercial, tinha uma cara mais comercial. Né? Ele falou, prefiro não, vão vocês e tal. Depois virou um problema, porque o Jornal do Farol foi um concorrente importante. Sim, né? Virou um grande sucesso. Um grande sucesso. Né? Luciano é um visionário, não há o que discutir sobre isso. Né? E aí a gente fundou a revista. Quando eu saí da sociedade, o Luciano ficou com o jornal, eu com a revista, aí ficou eu e meu pai. E depois nós criamos o Vitrine. Depois criamos o Quem é Quem na Economia, que tem uma foto, inclusive, de uma capa do antigo Olho Vivo, antigo Diário de Guarulhos, né? Que Sim. A gente fez a migração depois de um tempo lá, enfim. Curiosamente, foi feito no dia do meu aniversário o lançamento do Diário de Guarulhos, dia 31 de julho, do falecido Diário de Guarulhos, né? Que
o nosso ex-sócio conseguiu acabar com o jornal, né? Enfim. Por que eu me perdi? Bom, tava falando disso, dos jornais e tal. Depois disso é que a gente fez a revista Weekend, que foi o nosso maior acerto em 30 anos de comunicação. Então a tua vivência com a redação do Olho Vivo foi mais de observador do que alguém que estivesse lá dentro mesmo. Depois que eu me tornei sócio do meu pai, primeiro funcionário e depois sócio, aí sim. Aí eu já estava bastante imerso nesse ambiente. Mas eu tenho CNPJ desde dos 18 anos, né? Então a gente tinha um jornal de Cumbica, que eu diagramava, né? Mas a empresa era da família, era da minha mãe, enfim, né? E aí eu acabei me incluindo nessa dinâmica. Então, a bem da verdade, eu trabalhei primeiro com a minha mãe, trabalhar mesmo, fazer jornal e tal, mas fechando o jornal, fazendo as edições e tal, na garagem da casa que eu morava com a minha mãe. Tá. Né? Então lá tinha o Jornal de Cumbica, ali começaram as campanhas eleitorais, fiz campanha do Veronese, do Vitor, do Antônio Veronese, do Miguel pai, do Miguel filho, dentro da garagem. Esses caras não sabiam que eu existia, né? E aí de lá é que tudo começou, fui para a associação comercial. Quando eu cheguei na associação comercial... Do Miguel se diz o Miguel Martelo Miguel e o Fausto. Pai, o Fausto. Quando eu cheguei na associação comercial, não tinha um departamento de marketing. Então eu fui para reimplantar um informativo que o Luiz Roberto queria dar publicidade, transparência dos atos da CE, da SIG na época, né? Então aí começamos a fazer campanha de Natal, de sorteio de carro, com cupom, eventos, né, com grandes nomes, grandes palestrantes. E aí eu fui ganhando cancha nessas coisas porque eu aprendi fazendo. E foi uma baita escola. E na associação comercial é que eu criei o meu relacionamento. Foi lá que eu deixei de ser só, porque é muita coisa, o filho do Valdir. E em alguns lugares ele passou a ser o pai do Fábio, porque eu conheci alguns empresários de segmentos que a gente não se relacionava no jornal. Mas, feito esse esclarecimento, e desculpa por me estender, eu devo absolutamente tudo à minha história na comunicação. Eu jamais poderia fazer o trabalho que eu faço hoje, de contribuir para as pessoas para que elas construam suas biografias, de contribuir para as empresas para que elas cresçam, gerem divisas e que deixem uma marca no mundo, se não fosse a comunicação. Porque como a gente tinha que ajudar os nossos anunciantes a ter resultado, porque a gente vivia do resultado deles, eu precisei ir aprendendo sobre muitos ramos, vários tipos de negócios, e eu lidava com todo tipo de gente, porque eu precisava ajudar os caras, né, no nosso trabalho. Entender o negócio dele, o ramo dele. Como é que nós vamos dar resultado? O que ele tem que anunciar? Como é que funciona aquela indústria, aquele ramo, né? Com isso, eu fui criando um perfil generalista, né? Então, eu não sou um grande especialista, eu sou um especialista em comunicação e comportamento humano, mas na consultoria... Que isso te encaixa em qualquer lugar. Me encaixa em qualquer lugar. E isso me possibilita estar nas empresas onde eu dou contribuições em todos os setores, a administração, que eu não sou nenhum gênio da administração, e outros ramos que eu consigo dar contribuições, mesmo sendo muito limitado, por causa desse conhecimento universalista, né? De estar em vários ramos. Então, qualquer ramo que você for falar, a gente vai conversar um pouco. Até a página 7 eu vou. Né? Às vezes eu até pareço mais esperto do que eu sou, porque numa conversa rasa eu articulo porque eu vi um pouco de cada coisa, né? E conversando com você eu me dei conta de uma coisa. É curioso porque naquela época eu achava que eu não podia trabalhar com o meu pai na empresa da família porque poderia criar algum problema de relacionamento. E hoje eu trabalho dando consultoria fundamentalmente para empresas familiares. Tenho um fraco, seja na consultoria, seja na jornada, por casais que empreendem juntos. Tenho um fraco, assim, me pega muito, né? Gosto da experiência, gosto de atender casais, empresas familiares, porque eu entendo que os afetos familiares bem ordenados, eles são uma força para o negócio. Eles são... Uma coisa está ligada à outra. Totalmente. É muito mais fácil uma empresa ter mais clareza da sua cultura, do seu propósito, dos seus valores, quando aqueles indivíduos têm algo mais valioso do que os negócios para cuidar. Então, inafortunadamente, muitas empresas são o resultado, ou melhor, são o que resulta uma desgraça familiar. Né? Sim. Porque a gente vive uma herança, época, né? Por isso, ou até por uma questão de egos, de briga. O pessoal, por causa do trabalho, se desentende e desfaz relações familiares. E aí é muito lamentável, porque eu entendo a importância dos negócios.
né? O trabalho é uma coisa muito importante na vida humana, mas ele está longe de ser a mais importante na hierarquia dos afetos, né? Eu, por exemplo, entendo claramente que primeiro o sujeito tem que ser um bom filho de Deus, depois um bom marido ou uma boa esposa, depois um bom pai ou uma boa mãe, depois um bom amigo, um bom membro de comunidade, né? E por fim ele tem que ser um bom profissional. É que todas essas coisas elas formam um sanduíche, vai. Sim, né? São camadas, né? Que vai formar A integralidade o bom do gestor. indivíduo. Exatamente. Então, dificilmente você vai ter homens de negócios que são muito bem-sucedidos, mulheres de negócios, e que não honram a sua família. Porque, claro que tem, né? Não é que não dá. Mas é um tipo de prosperidade que não é exatamente a que eu desejo para as pessoas. Legal. Interessante, porque assim, o jornalista, principalmente o jornalista que não é segmentado, que faz uma cobertura mais generalista também, ele tem esse mesmo perfil, né? De entender um pouco de cada coisa, né? E eu entendi como essas várias passagens em setores de comunicação em vários locais diferentes, com pessoas diferentes, formou essa tua capacidade de se comunicar muito bem. E interessante ver como que a associação comercial, né, na época a SIG com o Luiz Roberto, te fez iniciar essa tua agenda, né? Porque quem ainda não conhece o Fábio conhece muita gente na cidade, né? É uma pessoa muito influente. E isso começou lá atrás, né? Nesses contatos com esses empresários. Achei interessante isso. O Luiz Roberto, inclusive, ele foi um cara que ele bugou a minha cosmovisão inteira. Porque o jornal sempre foi fundamentalmente um veículo de guerrilha mesmo, assim, da cidade. Porque meu pai e minha mãe, eles criaram o jornal para dar voz a quem não tinha voz. O jornal nasceu dentro do SECAP, para ser um veículo da comunidade, né? E de postulação, de fiscalização, de denúncia do poder público. Então, a tônica da minha educação, eu cresci entendendo, né, distorcidamente, é claro, né, que existe uma classe dominante que precisa ser combatida e uma classe dominada que é oprimida, certo? Isso é uma visão muito apequenada. Eu entendo que muita gente já tem, mas é uma visão muito apequenada, muito amputada das possibilidades humanas. Então, via de regra, o sujeito que era o opressor era um sujeito rico. Então, logo na minha cabeça, infantil, se o sujeito é rico, ele não é bom, ele não presta. Tem alguma coisa ele fez alguma coisa de errado para ganhar o dinheiro. Eu cresci pensando isso. Não é que eu fui educado dessa forma, é que Sim. Foi a colagem que eu consegui fazer, né? E de forma sequencial, você também vai ser errado se você ganhar dinheiro. Exatamente. Então, não posso ganhar dinheiro e tal. E acho que isso é um traço da nossa cultura de uma forma geral, né? Vejo muito isso nas empresas, inclusive. Um certo pudor e uma culpa de prosperar. Às vezes dentro da família. Porque tem um irmão que tá ferrado lá e como é que eu vou prosperar se tem um irmão meu que tá ferrado? Que às vezes eu acho até mais inteligente do que eu. Ou que estudou mais que eu. Sei lá, né? Então eu percebo que esses afetos estão por aí. Quando eu conheço o Luiz Roberto Mesquita, eu falo, pô, esse cara é rico, ele é extremamente generoso, ele é competente e ele merece não só centavo que ele tem, mas cada milímetro da bênção que ele tem na vida dele. O Luiz Roberto seguramente, fora da minha família, ele é a melhor pessoa que eu conheço. Então, ele iluminou a minha inteligência, esse cara. E ele iluminou também um lugar dentro da minha alma e do meu coração. Eu falei, tem uma possibilidade aqui. E dentro do círculo de diretores, tinha alguns caras mais próximos dele que também tinham essa nobreza. E eu falei, então eu estava errado até agora, né? Então a associação comercial foi uma possibilidade de aprendizado em muitas camadas também para mim. E eu sempre fui um sujeito muito curioso, aficionado por histórias de sucesso, de empresas que fizeram viradas importantes, de superação e de pessoas. Então sempre fui apaixonado por gente e por negócio. Por causa disso, muitas vezes um anunciante me chamava para bater um papo. E aí, né? O que você pensa? Estou pensando em fazer isso, aquilo, outro tal. Eu tinha o maior prazer em contribuir. Ao isso começar a se institucionalizar, chegou um momento que as pessoas começaram a me chamar para dar consultoria. E a primeira vez que alguém me falou isso, eu estranhei muito. Falei, mas eu não sou consultor. Falei, não, claro que você é. Eu te consulto, então você é consultor. Falei, não, mas não tenho formação nenhuma para isso. Então, não posso. Você precisa procurar alguém. Não, mas eu quero que seja você. Então, mas e aí? Como é que a gente faz? Tá bom, eu vou lá, vou te ajudar. Não, mas você precisa pôr um preço. Mas como é que eu vou te cobrar por um negócio que eu não sou profissional, né? Então, no começo foi muito estranho para mim.
E por alguns anos, né, quando eu passei a me dedicar fundamentalmente à consultoria, por volta de 2015, 2016, já dava consultorias antes, mas fundamentalmente eu fiz essa virada quando a gente inclusive fez uma campanha juntos. A campanha 2016. 2016 municipal. Fizemos 2 campanhas juntos, né, na verdade? Sim. No segundo turno você estava comigo também. Sim, também. Então, ali eu virei a chave. Né? Eu já não contava mais com os meus rendimentos do negócio e eu só contava com o que vinha da consultoria. Até porque a gente viveu um momento muito difícil ali. Né? Ali a gente não deu mais para arrastar uma quebra que a gente teve na Weekend nos Jardins. A gente quebrou e foi, né, se defende daqui, resolve dali, rola a dívida, enfim. Ali a gente quebrou mesmo, então eu já não podia mais contar com o que a empresa podia oferecer. A Weekend era uma revista semanal, né, da sua empresa, não é isso? Sim, sim. E ela era uma revista que fundamentalmente falava da vida na cidade, né? Restaurantes, do comércio, né? Da gastronomia como um todo, né? Eu diria, do lazer como um todo. O que fazer em Guarulhos aos fins de semana, porque até não muitos anos atrás as pessoas não tinham o que fazer, né? Então acho que a gente pegou uma fase boa e a gente também ajudou modestamente, é claro, né? Mas a gente ajudou de alguma forma a desenvolver esse sentimento de apreço a Guarulhos, né? Então, quando eu me tornei consultor ainda por algum tempo, eu tinha uma certa síndrome de vira-lata. Porque eu estava ali no dia a dia de algumas empresas, dando contribuições para que elas também, né? Para os donos, enfim, né? Mas eu ficava sempre pensando, uma hora eles vão perceber que não faz sentido me pagar. Eles são mais espertos do que eu, por que eles estão me contratando? E eu sentia isso em todas as empresas que eu trabalhava. Porque na minha cabeça, o consultor tinha que ser um cara com todas as respostas. Até eu entender que um consultor precisa basicamente de 2 coisas para ser um bom consultor. Ele precisa ter presença. E o que é presença? É estar lá. De todo o coração, de ouvidos abertos, de coração aberto. Não para você usar contra o cara o que ele vai te dizer. Tudo que ele não precisa é de um julgador. Sim. Né? Às vezes ele só precisa de alguém com uma interlocução qualificada para trocar uma ideia, para poder ter outras perspectivas. Não é para você decidir pelo cara. O consultor não precisa decidir pelo cara. Em alguns casos até sim. Mas não como tônica do trabalho. Ele precisa ser alguém que está decididamente, né, assim, genuinamente interessado em dar uma contribuição e, claro, ter algo a contribuir, é óbvio. Mas esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto não é ser o cara das respostas, é ser um bom perguntador. Porque se eu fizer as perguntas certas, eu consigo revolver, tirar lá do fundo e trazer para a superfície o conhecimento, tudo, a técnica, o saber que está lá. É lá que está a resposta. O cara é mais esperto do que eu. Se não fosse, era ele que estava trabalhando para mim, não o contrário. Ter essa clareza de que eu não preciso ter todas as respostas, né? E ter essa humildade é precisamente o que me possibilita ser um bom consultor. Entendi. E está aí na essência da comunicação, você saber perguntar, né? O bom redator é o que entrevista melhor, né? É o que faz as melhores perguntas, é o que apura melhor, né? Sim, exatamente. Ô Fábio, você disse que você desde os 18 anos já tem seu CNPJ, né? A gente vive um momento de, não diria crise, mas a gente tem alguns problemas na questão da formação de mão de obra formal, né? Eu conheço alguns empresários que sofrem muito com isso e levantam até uma bandeira em defesa da mão de obra formal, né? Do CLT e tudo mais. Existe até uma brincadeira, um meme que isso virou bullying, né? Em alguns lugares, algumas escolas, tem jovens falando assim, seu pai é CLT, esse tipo de coisa. Né? Olha só que ponto chegamos. A gente vive uma cultura até de romantizar demais o empreendedorismo, né? Sim. E você empreendeu desde sempre, né? Como é que você vê o equilíbrio entre a importância do empreendedorismo? Hoje a gente ainda tem muita cultura empreendedora sendo difundida nas escolas e tudo mais, entre os empresários, mas... por exemplo, década de 80 praticamente você não tinha, né? A cultura era do CLT, né? Esse era o normal, né? Sim. Busca da estabilidade. Né? Estabilidade e tudo mais. Como é que você vê o equilíbrio entre o emprego formal, o CLT e o empreendedorismo? Na verdade, Paulo, eu vejo uma crise de cultura. Não é uma crise meramente profissional. Nós estamos vivendo uma crise de cultura e uma crise mimética, como diz o professor Vitor Salles Pinheiro. Nós não temos bons modelos para seguir. A nossa sociedade está perdida. Nós estamos nos degradando humanamente falando. E isso vai se demonstrar no fim da família e no fim
do apreço pelo bom trabalho, do trabalho bem feito. Então, vamos começar do começo. Eu, por exemplo, sempre me orgulhei de ser um empreendedor em série. Até entender que é muito diferente você ser empreendedor e ser empresário. Um grande amigo meu, uma vez, corajosamente me disse, você não é empresário. Não é porque você teve empresa, que você tem CNPJ, que você é empresário. Né? Eu participo do BNI, que é uma iniciativa formidável. Né? Participo da equipe de destaque. Aprendi muito, devo muito à equipe de destaque. Conheço, a cidade tem outras boas equipes. Mas quando você olha, não só para o BNI está no topo da cadeia. Mas quando você olha para tudo quanto é grupo de network, de empresários, sobretudo das mulheres empreendedoras, né? Você vai ver, assim, isso é muito notável. Nós estamos falando de grupos de sobreviventes, não de grupos de empresários. Certo? Porque uma mulher que é empresária mesmo, né? E aí vou arrumar um problema pro seu podcast, vamos ser cancelados aqui. Uma mulher que é empresária mesmo, ela não tem paciência para esse tipo de coisa. Porque ela quer uma coisa muito mais objetiva, etc. Empresária, né? Você não vai ver, na maior parte das vezes, você não vai ver grandes empresários nesses grupos. Porque é uma espécie de uma rede de ajuda mútua e tem seu valor. Tá tudo certo. Cumpre o seu papel. Mas estabelece de forma muito crua a diferença entre o empreendedor e o empresário. Empresário é o cara que faz a empresa acontecer. Empreendedor é o cara que faz acontecer alguma coisa, né? Então, o empreendedor, o que é? De verdade, não é o que estão dizendo por aí. Empreendedor não é o cara que não trabalha para ninguém, até porque não existe o jeito de você não trabalhar para ninguém. Você sempre está trabalhando para alguém, né? Então, o maior empresário do Brasil e do mundo está trabalhando para alguém. Se não comprarem o produto dele, a solução dele, ele está enrolado, né? Então, o empreendedor, como é visto hoje, é o cara que ele acha, na cabeça dessa molecada, empreendedor é o cara que não tem horário para nada, que faz o que ele quer como se fosse possível, certo? Enfim, é o cara que é livre de amarras, o que é virtualmente impossível. Isso não é ser empreendedor, isso é ser lunático, é uma outra parada, né? Mas deixa que a galera aos poucos vai se ligando. Agora, o cara ser empreendedor é ele perceber um problema, ele vai lá e resolve esse problema. E busca formas de ser recompensado por isso. Isso é ser empreendedor. Então, por exemplo, um cara que percebe que as pessoas estão dispostas a comprar água no farol, ele é um empreendedor. Fala, as pessoas estão com sede, eu vou dar uma resposta para isso. É o cara que identifica uma oportunidade. Ah, não, eu vou ser empreendedor porque eu vou trabalhar com o que eu amo. Começou mal. Muito mal. Muito mal. Porque você está querendo se atender a partir do seu trabalho e só. Quando a natureza mesma do trabalho é atender alguém, numa necessidade. Então o cara identifica uma necessidade, não precisa ter status, não precisa ter nada. Eu vou resolver o problema de alguém, vão me pagar por isso? Me belisca. Vender água no farol, tá ótimo, tá resolvido. Certo? Tem outras coisas, por exemplo, o cara que trabalha no Uber, por exemplo, ele não é exatamente um empreendedor. Ele é um profissional autônomo, que também tem seu valor. Não tem gradação de importância aqui. Tá. Nós só estamos fazendo distinção do que é uma coisa e o que é outra. Certo? Identificando as coisas. É isso aí, né? Então, não é exatamente o cara que ele não é empreendedor. Agora, se, por exemplo, ele percebe que tem cara que quer ser Uber e não tem carro para isso, ele vai alugar porque vai alugar para caras que são quebrados e não podem ir numa locadora, aí esse cara já é um empreendedor, porque ele está criando uma solução. Isso é uma outra coisa. De forma geral, um bom empreendedor, ele vai sustentar sua família com muita dignidade. Ele não precisa ser empresário. Só que ele precisa ter clareza de que ele não é empresário. Sim. Porque ser empresário é uma outra coisa. E, inclusive, ser empresário tem a ver com a disposição, o apetite pelo risco. É um outro tamanho de risco que o cara toma. E exatamente por isso, ele vai ser mais bem remunerado. Por isso, via de regra e se for competente, né? Tudo isso para dizer o seguinte: as pessoas estão migrando do mercado formal para essas outras possibilidades de trabalho pelos motivos errados. Elas não querem ter que dar respostas, elas não querem ter que ter uma rotina, elas não querem ter que suportar certas coisas, se submeter. Só que a vida humana, ela é uma vida de submissão. Aceitem o fato. Tão simples quanto isso. Sim. Fábio, você atendendo negócios familiares, quais são os maiores desafios que você encontra ao ajudar empresas desse modelo? No momento atual, todos os meus clientes têm dificuldade de contratação de mão de obra. Porque quem tem força de trabalho acha que tá pouco começar com um salário de R$ 1.800. Porque não, eu prefiro ficar em casa, né? Eu vou estudar, porque tem alguém que sustente, etc e tal. Enfim,
Então, hoje falar de desemprego é loucura, porque todos os meus clientes têm essa dificuldade. Tem vagas em aberto e não tem gente minimamente qualificada para contratar. Estão contratando os idiotas já. Nós já estamos vivendo uma época em que as empresas estão disputando os idiotas. Porque não tem quem contratar. Certo? Então o cara que sabe fazer um ó com o fundo dessa xícara aqui, traz para dentro que alguma coisa alguma coisa esse cara vai ajudar. Né? Então, emendando naquela outra, na questão que a gente estava falando antes, né? As pessoas não estão dispostas a se submeter ao trabalho e a se sacrificar por algo ou por alguém. É a cultura do eu primeiro. Né? Eu preciso me amar, eu preciso fazer o que eu amo, eu preciso ser feliz, eu preciso colecionar prazeres, eu preciso ser um sucesso, eu preciso ser um vencedor. E aí os caras vão envelhecendo 30, 40, 50 anos e percebendo que venderam um terreno no oceano. Não consegue resolver esse problema. Não vai resolver, porque não é assim que funciona. Né? Então, e fora que nós vivemos um momento delicadíssimo do nosso país, em que não há liberdade de expressão, não há isonomia do ponto de vista jurídico, não há impessoalidade, não há isonomia entre os poderes. Nós estamos vivendo uma bagunça muito grande. E vivemos um governo que dá todos os motivos para o indivíduo para ele não trabalhar. Nós estamos criando uma geração de vagabundos profissionais. Não compensa. O que o cara tem de incentivo em casa, sem trabalhar, e ele faz um biscatezinho aqui, outro ali, um servicinho, ele compõe a renda e ele pode assistir bastante Netflix, acordar e dormir a hora que ele quiser, né? Enfim, caminhar passos largos para uma vida muito difícil no futuro. Né? Não porque vai faltar dinheiro só, mas porque vai faltar fibra. As pessoas não têm mais fibra. Né? Então, a grande dificuldade hoje está relacionada a isso. Contratação, manutenção, gestão de mão de obra, porque nós temos uma geração profundamente frágil, sem fibra. Na esteira disso, nós temos um problema, portanto, de gestão, né, como eu estou dizendo aqui, de compreensão do comportamento humano. Muitos empresários chegam para mim e não sei como lidar com essa turma. Não sei o que fazer. E a verdade verdadeira é que essa galera que parece tão livre, tão antenada e tal, eles são muito fáceis de se aprisionar. Muito fáceis. Se você der para eles um quentinho, mais ou menos assim, que eles acharem que eles estão por cima da carne seca, eles ficam. Eles têm uma tendência de ser escravos pela própria natureza. Só que é uma mão de obra também muito limitada em vários sentidos. Então todo o trabalho que exige um pouco mais de tônus, os caras estão sofrendo muito. Ó, pedreiro, mecânico, e são caras bem remunerados, certo? Costureiras, só morre, não nasce mais. Motorista de caminhão, não nasce mais, só morre. Só morre. Então, em muitas indústrias, esse tem sido o grande problema. E a turma está preocupada com a IA, porque a IA vai substituir o ser humano e tal. Olha, na minha percepção, não vai nada. Porque a inteligência artificial ela tem base material e a inteligência humana não tem base material. A gente vem de um outro lugar, de uma outra parada. Né? Então, não é tão simples quanto isso. O que vai destruir o ser humano não é a inteligência artificial, são as nossas próprias mazelas. A gente não precisa de ninguém para atrapalhar a gente. A gente já faz esse trabalho. Exatamente. Muito bem feito. Exatamente. Ô, Fábio, em 10 anos como consultor, você atendeu a mais de 100 empresas. Tem algum case, ou alguns cases, talvez o que mais te marcou? Eu acho que é seguro afirmar que o case que mais marcou foi a Aliança Imóveis, que eu fiquei muitos anos lá, fiquei 7 anos. Fui para ficar 3 meses, fiquei 7 anos. Eu tenho bastante consciência de que eu ofereci contribuições decisivas para eles, né? Mas eles me edificaram talvez muito mais, porque eu também o consultor no final do dia é quem mais aprende. Eu lido com muita gente ao longo do dia e no final do dia eu fico com um bit de aprendizado de cada um com quem eu me relacionei. Uhum. Então, e no geral aquilo que eu estou falando para as pessoas é o que já está comigo. Uhum. Então, no final do dia, normalmente eu sou quem mais se beneficia. Então, eu tive o privilégio, a honra, né, de participar de uma fase áurea da aliança, de um crescimento exponencial deles, né, que muito mais se deve, lógico, à qualidade deles como empreendedores e também do time deles, das pessoas lá, mas eu tive a oportunidade de fazer parte disso, acho que é talvez o case mais importante. Mas tem muitos cases muito importantes, né? Tem pessoas, indivíduos que eu trabalhei... que, portanto, me confiaram suas histórias e que eu não... São coisas que eu até não poderia comentar,
Mas eu trabalhei para o Hospital de Olhos, né? Foi também o Hospital de Olhos de Guarulhos, também presenciei uma fase importante do crescimento deles. Kiver me marcou muito, Soneda me marcou muito. Aprendi demais com esses caras, mas demais, assim, sabe? Muitos. Atuei. A Rodamuc, que é uma empresa de locação de guindastes e de Munks também. Uma empresa familiar em que muitos dos valores mais importantes eu percebo que estão ali. Então, para mim, foi muito significativo por encontrar esse fit cultural, né? Assim que as pessoas falam hoje em dia. Júlio Ganico, o spa do Júlio Ganico, também, quando eu comecei, né? O Júlio tem um depoimento dele, inclusive, né? Que quando a gente começou junto, ele tinha uma unidade, chegou a ter mais de 10, enfim. E tem um aspecto também que é curioso, que é que eu tenho muita sorte. Então, muitas vezes eu chego na empresa num momento em que as coisas já iam dar certo, né? E até de forma muito generosa, as pessoas atribuem a mim uma parte do mérito sem ser verdade, né? Mas tudo bem, pra mim também. Mal não é, né? Sim. Atualmente eu tô me dedicando a um trabalho, né? Que é de consultoria do Centro de Fé e Lazer Dom Bosco, que é a primeira escola católica de Guarulhos, né? Tínhamos o Virgo Potens, que já não existe mais. Sim. E que, na minha percepção, já tinha se afastado um tanto já da educação confessional, né? Então, o Centro de Fé e Lazer Dom Bosco é uma iniciativa católica muito valorosa, está muito embrionária, tem tudo ainda por fazer, mas é um casal abnegado, a Jéssica e o Rodolfo, e tem sido muito bonito acompanhá-los. Então, eu diria para você que talvez um trabalho que eu comecei há pouco tempo, mas talvez seja o meu trabalho mais significativo pela natureza dele, né? Sim. Também tive a oportunidade de fazer muita coisa na Maria Cereja, já mais na parte de consultoria de comunicação. Cara, são tantos assim que... Difícil escolher. É difícil escolher, mas eu acho que até pela longevidade, né? E tem muitas empresas que dão depoimentos muito bonitos, assim, de que tiveram mudanças importantes, a Inspira Design, né, do Flavinho também. Muitas empresas que dão esse feedback, olha, foi muito importante. Colégio Clipe foi muito importante o trabalho que a gente fez lá. Eu sou muito feliz e muito honrado com o meu trabalho, porque eu entendo que, podendo dar uma contribuição a organismos ou pessoas que alcançam outras vidas, eu também robusteço a minha biografia, porque eu alcanço onde eu não alcançaria só com o meu braço, né? É ajudar a fortalecer um indivíduo cuja vida fortalece outras vidas, né? Então essa é uma perspectiva que me agrada, assim, bastante. Muito legal. O treinamento que você aplica atualmente em grupo, né, que é a jornada, o que ela significa para você e qual ponto, se dá para você identificar um dos pontos do que você faz na imersão de 3 dias, qual que é o ponto que você acha que mais toca os participantes? Talvez o ponto que mais toca os participantes é perceber que nós estamos sendo enganados há muito tempo, há décadas. E que aquilo que a gente pensa, no geral, são coisas que querem que a gente pense, para nos afastar daquilo que é a promessa contida num ser humano. Então, o que mais toca as pessoas é uma mudança de percepção que dura para sempre. Eu tenho gente que fez a jornada já há anos e que fala, o jeito de eu enxergar as coisas mudou. Claro que isso também se altera de participante para participante, né? Então, uma empresa que você perguntou, que na pergunta anterior ainda, né, a Ignis Capital, que é uma empresa que eu ajudei a fundar. Recentemente, 1 ano depois, eu tava lá com os caras, não, 1 ano? Acho que foi 1 ano já, 1 ano só. A empresa cresceu pra caramba por causa dos fundamentos, né? E eles participaram da jornada quando eles ainda estavam em outra empresa constituindo a Ignis Capital. Então, Ela já nasceu já com outra... com uma outra pegada. percepção. E aí, eles tiveram uma fusão com outra empresa. E eu fiz uma dinâmica nesse treinamento, que foi o primeiro de todos juntos. São estranhos ainda uns aos outros, né? Mas como é que deu certo de fundir uma empresa com outra? Porque existe uma aderência dos valores. Só que essas coisas não são discutidas normalmente, né? Então, eu já vou voltar lá para falar da jornada. Mas me marca muito porque os 2 irmãos que são da Ignis, eles são egressos da jornada.
E aí, num determinado momento, eu fui falar dos valores da empresa, que já estavam fundados lá atrás. E os caras que chegaram agora não sabem, nem os da própria empresa, os novos da própria empresa, nem os que vieram dessa outra empresa que agora responde por Ignis Capital. E eu fiz uma dinâmica. Eu vou botar um formulário na tela, eu quero saber os valores pessoais de vocês. E aí eu botei os valores deles todos numa tela. Imagina o risco que eu corri. Podia dar totalmente diverso. Você não acredita. Bateu tudo. Tudo. Tava tudo lá. Né? Quando as pessoas percebem que o que move a vida de uma empresa não é um conjunto de técnicas, não é um conjunto de gatilhos, estruturas. Não. São fatores humanos. Como diria o Peter Drucker, a cultura de uma empresa, ela come o planejamento no café da manhã, como se fosse sucrilhos, entendeu? Você pode planejar o que você quiser, meu irmão. É a cultura que determina. Então, na jornada, as pessoas começam a dar uma atenção para isso, para os aspectos humanos que estão ligados ao trabalho. E elas se dão conta que o trabalho é a forma como nós escolhemos servir a Deus. Portanto, para alguém que não acredita em nada, a jornada pode ser uma bobagem completa. O cara fala, não, meu negócio é dinheiro no bolso. Olha, eu digo para você que o jeito mais inteligente de ganhar dinheiro, botar o dinheiro no bolso, é fazer as coisas pelo caminho mais certo. Tem muita gente que ganha dinheiro e que tem uma percepção de vazio existencial muito grande porque fez o caminho mais difícil, certo? A Soneda já era um sucesso. Quando o Minoru entendeu isso, né, num treinamento que ele fez lá atrás, ele falou, pera, dá para tirar mais disso aqui e não estamos falando de dinheiro. Mais ainda, em vez de eu só tirar do meu negócio, o que é que eu posso entregar para o mundo com ele? Eles mudaram, eles eram da Sumire, saíram, né? Fundaram são 2 empresas hoje, a Sumire continua, tá lá e tal. E eles criaram a Soneda não para de crescer. E eles trabalham por um propósito. Não é pela última linha de EBITDA. Não é focando no lucro. Claro, eles não desprezam o lucro. Lógico. Não são malucos. Mas ele acaba sendo só a consequência. É uma consequência. O resultado do seu trabalho financeiro ele é uma consequência da qualidade do que você presta. Sim. Não só de fazer um bom trabalho, mas de fazer do jeito certo. Porque prosperar também é importante. Sim. Né? Então, na jornada, a gente discute quais são as questões humanas que estão por trás dos resultados de uma empresa. Então, a gente fala de temperamento, camada da personalidade. É um mergulho na natureza humana, onde o indivíduo se entende e entende melhor o outro. Né? E respondendo ainda a sua pergunta sobre o que significa para nós, né? Eu não vivo da jornada, mas eu vivo para a jornada. E a jornada para nós ela é muito significativa, porque eu e Mônica fazemos juntos esse treinamento, né? Embora a parte didática, a tocada ali seja mais ele seria impossível sem a presença da Mônica. Não só na realização, mas porque eu jamais seria a pessoa que sou se não fosse a Mônica. Até porque eu e Mônica somos uma pessoa só, fundada no matrimônio. E aí é muito significativo, principalmente porque agora, depois da gente alugar vários lugares e fazer um esforço danado para que aquilo pudesse ser um pouco a nossa casa, a Mônica tomou uma decisão e falou, eu não quero mais fazer uma mudança toda vez que tem um treinamento. Eu vou receber as pessoas aqui em casa. E hoje o treinamento é na nossa casa. Então ele significa muito para nós, porque a jornada oferece para as pessoas uma nova perspectiva sobre o trabalho humano. Para que serve o trabalho humano? A possibilidade de servir um outro indivíduo e, portanto, a uma causa muito maior. E de prosperar, de se servir muito bem dele, dar conforto para sua família e etc. Mas mais do que isso, de ser a melhor pessoa que você pode ser dentro do seu negócio. Portanto, a jornada não é exatamente um treinamento para empreendedores, mas sim para a pessoa que empreende. E o que tem uma grande, sutil, mas grande diferença. E ele também é para líderes, para as pessoas das empresas. Muitos me perguntam, tem que ser empresário? Não, já tive estudante na jornada. E eu diria que é um investimento que vai interferir maximamente na frente, porque o cara sai formado com outra percepção. Sim. Nós temos uma percepção muito rasa de tudo, do mundo, da vida, do trabalho. A jornada é uma possibilidade, é um respiro de 3 dias para a gente olhar para as coisas que importam efetivamente e se posicionar de uma forma diferente na vida e no trabalho. Tem sido muito bonito. Muito legal. E, Fábio, aqui a gente tem um quadro 3 toques da Lupacom, que eu faço essas mesmas 3 perguntas para todos os convidados. Tá bom. Queria fazer para você também. Primeiro, um erro de comunicação que você cometeu na sua vida, na sua carreira, que te marcou muito. Tinha um cliente que a gente atendia na agência. Lá se vão, talvez,
quase 30 anos. E eu tinha um combinado com eles, né? A agência normalmente ganha 20% das comissões do veículo, não encarece para o cliente. Isso era assim, pelo menos na minha época, não sei como é agora. Não tem mais veículo, né? O jornalismo acabou, né? Então, enfim. Que os seus próximos convidados não me ouçam falando essa malcriação, né? Claro que há, mas é que eu sou mal criado, né? Então, enfim, né? O jornalismo como existia, esse acabou, isso não dá pra gente discutir, né? Assim, se degradou como muita coisa. Felizmente ainda tem, como em tudo, aqueles heróis da resistência. Mas antigamente era assim, e eu tinha esse combinado. Quando a gente foi apresentar o mapa de mídia para esse cliente, a gente tinha o Reuters General Cinema para anunciar, que era do International Shopping. E eles tinham uns slides lá e tal, custava R$7.000 aquilo, e eles não davam comissão pra agência. Quando eu peguei aquilo, eu falei, bom, tem que pôr põe aí então, vai, 8.400, que nem vai dar 20% na volta. Pus 20% de baixo para cima. Essa conta para chegar, né, se você quer aprender a fazer isso, uma matemática, você põe 25 para na volta dar 20, né? Então, o preço certo para cobrar naquela época seria mais 1.750, daria 8.750, que na volta ia dar os R$7.000, né? Fiz a conta de cabeça, deve ter dado certo. Tomara, né? E aí, apresentamos tal, a pessoa lá da Dona Marina falou, Fábio, eu acho que tem uma questão aqui, porque você explicou para nós que não ia ficar mais caro e tal, e esse aqui, se não me engano, se a gente comprar direto é 7.000. E aí eu inventei uma história para tentar contornar a situação, eu menti. E trabalhava comigo o Augusto Pinheiro, que é nosso herói, né? E aí eu falei, não é Augusto, e ele não ia encampar mentira comigo. Ele falou, Fabinho, vamos ver isso quando a gente chegar lá, depois a gente dá um retorno para eles. Certo? Não mentiu, mas não me expôs, certo? E eu, não, mas... eu comecei a suar. Ele, Fabinho, vamos pro próximo ponto. Deixa isso. Olha o que é a experiência, né? E tal. Eu não lembro se isso aconteceu, mas na volta no carro, eu falei pra ele, pô, naquela hora você não... Ele falou, escuta, gato, não vou mentir por tua causa, nem por causa nenhuma, né? Foi um aprendizado muito importante ali pra mim. Eu passei uma vergonha que eu pensei, eu não posso mais passar por isso. Só tem um jeito. Não mentir. Não mentir. Então, o erro de comunicação mais valioso da minha vida foi esse. Eu aprendi do pior jeito que a comunicação baseada na verdade, ela tem uma força. Tem uma força fisiológica. Eu faço um exercício na jornada que eu mostro isso para as pessoas. O sujeito ganha força física, tônus muscular quando ele está falando a verdade. Certo? A partir daí, os meus negócios começaram a prosperar muito mais. É difícil você não mentir. Porque a mentira, ela é uma tentativa de fugir de certas consequências. E é por isso que a gente vive num mundo de tanta mentira. Porque as pessoas não querem lidar com as consequências. Elas não querem enfrentar a vida mesma. Né? Então, esse foi o grande erro de comunicação que mais me ensinou. Eu diria o seguinte, essa é a bala de prata da comunicação. O sujeito que fala a verdade, ele tem uma vantagem monumental sobre os outros. E é uma vantagem monumental porque a verdade não falha. A verdade não decepciona, ela não falha, ela não engana. A verdade é uma instituição. Aliás, para mim está claro que a verdade é uma pessoa. Então, matar a verdade é um erro a não cometer. E, além de tudo isso, como todo mundo vai mentir, você vai se destacar muito. Então, se eu tenho uma dica para você, cara, fala a verdade. Vai funcionar. Um conteúdo que todo comunicador deve consumir. A palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos os fundamentos... você gosta de filme? Você quer ver filme? O filme... Pá, sabe essa história, esse enredo que... Procura direitinho que tá lá. As técnicas, os 12 jeitos, os 10 passos, os 7 truques... Se for o que presta e se funcionar, tá lá. Certo? Toda a história, tudo que importa da história da humanidade está dita por Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, simples, um conteúdo que todo mundo deveria consumir, né? De preferência, não só lendo sozinho, mas com bons irmãos mais velhos na fé. Isso seria muito, muito importante também, um acréscimo muito importante. Então, eu diria que as escrituras são... Tá tudo lá, tá tudo lá. Quer dizer... não tá tudo lá. Tem coisa que não tá lá,
né? Qual era a cor da sandália de Jesus Cristo? Não vai estar lá. Mas né? o que importa está. O que está lá... Se você entender uma fagulha daquilo, cada pouco que você vai entender, e precisa desse exercício, depois de 10 anos, 15, 20, você olha a mesma coisa e fala de outra forma. Caramba, porque você não é o mesmo. A escritura é a mesma, Deus é o mesmo, mas você não é. Você, com a graça de Deus, com a misericórdia, você vai melhorando. E aí você vai acessando um pouco mais aquilo. Então todo comunicador deveria. Porque é a vida da verdade. Se a verdade é o fundamento da comunicação, então você precisa entender aquilo ali. Uma dica de ouro para quem está começando na comunicação? Eu vou ser redundante, mas diga a verdade, né? Porque ela tende a funcionar. E lembrar que a comunicação, muito diferente do que as pessoas dizem, acho que essa é a dica de ouro. E ela também não é boa, ela não é o tipo de truque que as pessoas gostam de ouvir, né? Mas quando você pensa que para começar a conversa existem 4 tipos de temperamentos, você tem 4 jeitões de perceber a realidade e de reagir à realidade. Portanto, a comunicação precisa pressupor que não dá para você tratar os desiguais como se iguais fossem, porque não são. Então, a comunicação ela precisa ter uma escuta muito atenta. Porque se você quer garantir que você vai ser explicado, que você vai ser entendido, você tem que compreender antes. Você tem que entender a língua do outro. Você não chega nos Estados Unidos falando português, né? Você se esforça para falar inglês. Por quê? Porque você quer ser entendido. Então por que na nossa conversa eu vou querer falar fabiês? Eu tenho que falar paulês. Para isso, a escuta atenta vai ajudar decisivamente o sujeito a se comunicar. E óbvio, comunica-se melhor quem está mais disposto a servir. Se você tem uma disposição sincera de servir, portanto você estará disposto a escutar adequadamente. E você estará disposto a aperfeiçoar a sintonia do seu canal, da sua mensagem, né? Para que aquela comunicação chegue ao outro. E ela vai chegar porque ela também vem eivada desse sentido de dar uma contribuição para o outro. Só que tudo isso é muito difícil. E a gente costuma querer respostas fáceis. Não vai funcionar, vai dar trabalho. Mas é justo que muito custe o que muito vale, como diz Santa Teresa d'Ávila. Antes da gente encerrar, eu tenho um ping-pong aqui. Tá bom. São perguntas curtas, respostas curtas. Um livro que te transformou. Respostas curtas eu não prometo. Tá bom. Um livro que me transformou. Cara, foram alguns. Mas eu vou dizer um livro bobinho, tá? Eu já estendi. Que é... Me fugiu o nome do... Que tem os pergaminhos lá. O Maior Vendedor do Mundo. E eu recomendo que a pessoa leia como ele pede. São 10 pergaminhos, cada um você tem que ler ao longo de 30 dias. Tem lições importantes que vão entrando na nossa cabeça. Né? Mudou minha vida. Um livrinho bobinho. Entre aspas. Mas mudou minha vida. O Segredos da Mente Milionária também me ajudou bastante a entender algumas coisas. Naturalmente a Bíblia, né? Que eu não posso dizer que eu li inteira, mas... que eu me lembro agora. Tem outros, mas eu recomendaria muito que as pessoas lessem alguns filósofos modernos, como, por exemplo, Vítor Salles Pinheiro. A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Baita livro, não vai errar nunca. Muito bom. Um conselho do seu pai que você nunca esqueceu. Esqueci. Meu pai sempre me deu muitos conselhos, mas muito mais com a vida dele, sabe? Então, eu acho que passa por aí, assim, não lembro em palavras, sabe? Mas, faz a coisa certa. Faça certo da primeira vez, se esforça para fazer as coisas do jeito certo que costuma funcionar, né? Meu pai tem uma coisa, às vezes acho até que ele exagera, de fazer as coisas a uma maneira que as pessoas não tenham que ficar dizendo, apontar o dedo na cara dele, né? Então, uma espécie de uma altivez mesmo na vida por fazer aquilo que você tem que fazer do jeito certo, né? Que me lembra a frase de São José Maria Escrivá, que faz o que deve, está no que faz. De alguma forma, meu pai, assim, na simplicidade dele, porque é um homem simples, sempre com a vida pregou isso. Então, te aconselhou dessa forma. Eu acho que é isso. E de ser legal com as pessoas, né? De procurar tratar as pessoas respeitosamente. Tem muita coisa, né? Meu pai é um baita cara, né? Sim. Um lugar que te recarrega. A minha casa. Sem sombra de dúvida. Aqueles caras são a melhor parte de mim.
e eu não sabia sonhar, né? Uma família. Sou filho de pais separados, numa família que os casamentos costumam dar errado. Então, não há lugar para mim como a minha casa. E eu sou, né? Eu frequento a Eucaristia diariamente, né? Então, um lugar para mim que é muito bom, eu gosto muito de estar na igreja, né? Me sinto no colo de minha mãe Nossa Senhora, me sinto nos braços do meu Senhor, então gosto muito de estar na igreja também. E um lugar em que eu me sinto muito em casa é a estrada para Romaria. Vou pelo 10º ano agora. Andar naquelas estradas me faz me sentir muito em casa. Uma música. Putz. Ai, Paulo, cada pergunta, né? Era pra ser fácil, né? Tem aquela suíte em sol de Bach que fala muito comigo, que era a trilha sonora do Sal Podcast, né? Mas tem, cara, tem um monte de música que eu... Se você procurar no Spotify, tem lá a trilha sonora do Prosperamente, que é a trilha que eu usei para escrever meu livro. Tem muita coisa que eu gosto lá. É bem legal, uma trilha, recomendo. Gosto muito de trilha sonora de filme. Então, Maestro é uma música que eu gosto muito, que é da trilha sonora do Amor Não Tira Férias. Your Song, da trilha sonora do Moulin Rouge, cantada pelo Ian McGregor. Eu gosto muito. Tem muita coisa. O que não pode faltar numa boa conversa? Verdade. Disposição de servir. Isso é uma coisa que a gente fala muito no BNI, né? Giver's Gain. Né? O desejo de servir. E tem mais uma coisa que não pode faltar numa boa conversa. É a consciência da morte. Né? Eu tenho que aproveitar esse tempo que eu tô com você aqui. Tem que ser significativo, porque nós dois vamos morrer sem combinar. Não sabemos quando, né? Então, a gente não sabe quando é que a gente vai se despedir. Então, um olhar contemplativo, uma percepção metafísica mesmo, de que nós estamos num mundo de coisas, mas que é sustentado pela imaterialidade, né? Uhum. Hoje, o Júlio Ganico atendeu minha esposa. Tava com uma dor de garganta e tal. E eu sou atendido por ele, eu sei o quanto ele é bem vocacionado, né? Mas observar aquele homem trabalhando tão devotadamente, né? Se derramando. Esse derramar-se, esse espírito sacrificial, ele precisa estar nas conversas, precisa estar no trabalho, precisa estar na vida. Faz falta, né? E uma coisa que resume tudo isso é a gente lembrar numa conversa na vida, em tudo que a gente faz, que a gente não está aqui por acaso, a gente foi feito por alguém que nos ama, nós fomos amados primeiro pelo amor, e que de alguma forma a nossa vida e as nossas conversas têm que reverberar isso. A gente precisa lembrar que Deus existe e que ele morreu numa cruz por nós. Acho que é isso. Muito legal. O que eu achei genial é que nenhuma das respostas você me deu só uma. Desculpa, cara. Isso mostra a complexidade. Eu precisava treinar em casa isso aí, desculpa. Não, mas bacana como mostra a tua complexidade. Bem legal. E pra gente fechar, se você pudesse voltar no tempo e falar alguma coisa pro Fabinho pequenininho lá atrás, o que você falaria? Complica menos com a Mônica, cara. Não seja burro, você pode perder tudo, cara. Eu tentei estragar tudo com a Mônica. Porque eu não tinha cultura, sabe? Então, quando eu percebia que a gente ia se encaminhar pro casamento, eu dava um jeito de meio que desbaratinar, folgar com ela, sabe? Começar a ficar arredio e tal. E foi uma sorte muito grande, cara. Porque um dia eu tava na mesa da minha casa com as crianças e me emocionou de lembrar. Eu vi eles conversando sobre qualquer coisa lá. E eu caí num choro, cara. Desatei num choro, assim. Todo mundo ficou assustado. A Mônica, sagaz, sensível como sempre, olhou e percebeu. Falou, calma, crianças, teu pai só tá emocionado. Eu vi aquilo, sabe? E eu falei, eu não sabia sonhar isso aqui. Eu não tinha parâmetro pra pedir isso pra Deus. Pra lutar por isso, eu não sabia. Então eu tenho uma família pela graça e pela misericórdia. A graça que nos dá aquilo que a gente não merece, a misericórdia que perdoa aquilo que a gente não merecia que fosse perdoado, né? E pela insistência, pela nobreza, por esse coração generoso da Mônica. Então, se eu pudesse dar um recado pro moleque lá, falar, bicho, presta atenção no que importa, não seja tão burro. Né? É assustador como eu sou um sujeito limitado. Mas como mesmo assim as coisas estranhamente costumam se encaminhar muito bem e dá muito certo pra mim. Mas a mais importante é essa. E eu diria também já era pra ter falado, já era, né? Foi uma só.
Eu vou responder só uma. Fábio, obrigado. Obrigado, eu. Obrigado pela tua presença, por dividir a tua história com a gente. Obrigado, Foi um bom prazer. uma honra ter você aqui com a gente, viu? O privilégio é todo meu, que Deus abençoe você, o Rafa, todo o time, todo mundo da Lupa, do Hubcon, que vocês tenham vida longa, que vocês prosperem muito, que vocês ajudem muita gente, que eu sei que é o que vocês fazem, né? E que vocês possam promover muitas boas conversas como essa. Essa aqui foi quase um monólogo, né? Mas obrigado por isso, pela oportunidade. Muito bom estar aqui. A Valeu. gente que agradece. Obrigado a você também que está nos assistindo. Obrigado, Rafa, aqui na técnica. Lembrando você de seguir as redes sociais da Lupacom, se inscrever no canal da Lupacom no YouTube, no Spotify, acionar as notificações para receber todas as novidades, todo novo episódio que aparecer por aqui, mandar comentário, mandar sugestão de pauta, porque você sabe que release a gente até vê, mas papo bom de comunicação é aqui. Um abraço, até a próxima.